Você já ouviu falar em resiliência? Resiliência é uma palavra que vem da física e significa quando um objeto é deformado e consegue voltar à sua condição original. E a gente usa a palavra resiliência para a psicologia e a psiquiatria, para os estados emocionais. É quando a pessoa sofre um estresse e esse estresse faz com que ela modifique, mas ela consegue voltar ao seu estado de homeostase, ou seja, ao seu equilíbrio emocional. Daí eu vou falar para vocês do meu livro A Criança Ferida. A Criança Ferida fala sobre os traumas da infância e como eles refletem, alterando e prejudicando o comportamento e as emoções da pessoa, até mesmo na vida adulta. Ou seja, traumas de infância que vão refletir na vida adulta e fazer com que a pessoa sofra provavelmente a vida inteira se não for tratada. Então, qual é a diferença de um trauma que causa resiliência, ou seja, que fortalece a pessoa emocionalmente, para um trauma que vai deformar definitivamente o emocional da pessoa e fazer com que ela modifique a ponto de sofrer para o resto da vida? Como é que você faz para ter um trauma que te cause resiliência e que não te cause um sofrimento eterno? Eu vou comparar um pouquinho com a questão da atividade física. Como é que nós fazemos para ter fortalecimento muscular? Se você faz uma atividade física com um estresse suficiente para cansar o teu músculo e para te causar um pouco de desconforto e uma leve dor, até uma leve dor, você vai conseguir fortalecer esse músculo, você vai conseguir hipertrofiar, dar resistência e força muscular para ele, e você vai conseguir desenvolver tanto a tua força muscular quanto a tua resistência, tanto a tua capacidade de trabalhar, de se movimentar, de levantar peso, quanto hipertrofiar os músculos e fazer com que eles fiquem mais, ganhem mais forma. A mesma coisa acontece nos traumas emocionais. Se você sofre traumas que não sejam contínuos, mas que você tenha o trauma e tenha um período de descanso, como na atividade física, que você tem que ter aquele exercício localizado e ter alguns dias de repouso do músculo para que ele se recupere. No trauma emocional, você também tem que ter o trauma e ter o período de descanso. E esse trauma, ele tem que ser forte o suficiente para causar um desconforto e até mesmo uma leve dor emocional, mas não para te causar uma dor intensa, um sofrimento intenso. Na atividade física, se a atividade te causar uma dor intensa e um sofrimento intenso, pode lesionar o músculo ou articulação, pode te prejudicar temporariamente ou até pode te incapacitar para o resto da vida. Da mesma forma, se o trauma não for tão forte assim, mas for contínuo, se você estressar aquele mesmo músculo todo dia, durante 1 mês, 2, 3 meses, você vai causar uma lesão e uma deformação e um prejuízo daquele músculo, podendo causar incapacidade permanente. Do lado emocional, do ponto de vista emocional, se você tiver pequenos traumas que te causem aquela desconforto e aquela dor leve, e se for por pouco tempo e logo aquele trauma passar, você vai ganhar resiliência emocional, ou seja, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais forte, cada vez mais dinâmica, cada vez mais capaz de atingir seus objetivos e de enfrentar e superar desafios. Mas se esse trauma, mesmo que cause uma dor moderada, se ele for contínuo, ele vai aumentar o teu cortisol até um certo ponto, depois ele vai diminuir a produção de cortisol e vai te causar grandes, sérios prejuízos. Vai deformar o teu hipotálamo, vai hipertrofiar a tua amígdala, que são órgãos do cérebro, e com isso você vai ter uma modificação das tuas emoções, dos teus pensamentos e dos teus comportamentos que podem até te incapacitar para o resto da vida. Essa é a comparação que eu queria fazer para que você entenda o que é
trauma emocional que cause resiliência e o que é o trauma emocional que é patológico, que prejudica. No livro A Criança Ferida, eu falo dos traumas que são patológicos, que prejudicam a pessoa para o resto da vida. E assim os pais poderão entender e poderão evitar que os filhos sofram esse tipo de trauma, causando na criança apenas aumento da resiliência, sem traumas emocionais que levem a um prejuízo que possa ser temporário ou mesmo definitivo.